Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145/2017 e com amparo da portaria 140/2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, declaro aberta a 88ª reunião ordinária virtual de 13 de dezembro de 2021. Inicialmente, indago a secretária Silvana se temos ata para assinatura e aprovação. Bom dia a todos. Senhor presidente, eu disponibilizei a ata da última sessão. Indago aos seus conselheiros se tem alguma observação a ser feita ou está aprovada a ata. Seus conselheiros conseguiram ler a ata da sessão anterior? Sim, está aprovado. Então, está aprovada a ata da sessão anterior. Indaga a secretária Silvana se os conselheiros disponibilizaram resoluções para assinatura. Sim, senhor presidente. O conselheiro Wander enviou um demonstrativo do crédito referente ao processo 5962/2018, Empresa Telefônica Brasil. E o conselheiro Marcos Mota enviou um pedido de perícia do processo 4857/2007, da empresa Vicúnia, e duas resoluções. Processo 5301/2018, o Imóvel S.A., e 4030/2018, Magazine Luiza. Obrigado, Silvana. E agradecer aos conselheiros pela presteza e atenção e atendimento às demandas desta Câmara. Muito obrigado aos senhores conselheiros. Vamos dar início à ordem do dia. Senhores, o processo que era de sexta-feira, que foi sobre o Estado, voltou na pauta de hoje, certo? E vai competir o doutor Wanda a relatoria. Mas vamos seguir a pauta normal e depois incluímos o processo. O primeiro processo é o processo de recurso 1921/2018, aí 2017-27760. Recorrente MB Comércio de Materiais de Construção Limitada, recorrido Seju. Relatora doutora Maria Neide Silva e Souza. O processo foi julgado procedente em primeira instância. Teve uma recomendação de nulidade e teve um pedido de vista da conselheira Eliane Resplante. E temos o processo seguinte, MB, também Comércio de Materiais de Construção, número 1922/2018, aí 2017-22752, que é relator do Dr. Henrique José Leal Gereissati. Os dois processos, creio eu, que podem ser julgados em conjunto, se não houver nenhuma objeção por parte nem da PGE, nem do doutor Daniel Landim. O doutor Daniel sinalizou tudo bem, doutor Rafael, tranquilo? Sem objeção, presidente. Julgamento em conjunto. Então, vai ser em conjunto, a doutora Neide faz o relato, aí segue depois o doutor Henrique Gereissati. Com a palavra, a relatora. Obrigada, senhor presidente. Peço desculpa porque eu estou utilizando assim o celular, então tem hora que a imagem pode sair um pouco trêmula. Dou bom dia a todos os conselheiros, bom dia ao doutor Rafael, bom dia ao doutor Landi, a doutora Lúcia, que se faz presente também aqui. Passo ao relato do processo. O presente processo trata da acusação de falta de emissão de documento fiscal detectada pelo comparativo entre os valores de venda com cartão de crédito e débito mensais, informados pelas administradoras de cartão e com os valores mensais das vendas declaradas na EFD do exercício de 2013. O agente do fisco indica como infringido os artigos 127 e 176-A do Decreto 24569/97 e aponta a penalidade prevista no artigo 123, 3b, item 1 da Lei 2.670/96, alterada pela 16258/2017. Na informação complementar ao auto, o agente esclarece que constatou por meio do comparativo entre as vendas informadas na FD e aquelas fornecidas pelas operadoras de cartão de crédito, período de janeiro de 2013 a dezembro de 2013, uma diferença de vendas não registradas, no montante de R$ 1.362.820,30,
e que aplicou a proporção de 75% de saídas tributadas e 24,78% em operações isentas ou não tributadas, conforme determina a norma. Dessa forma, aplicando a proporcionalidade, tem uma base de cálculo no presente auto de vendas não registradas, tributadas, no montante de R$ 1.025.113,45. Foi emitido um termo de intimação de número 2017-12-949, solicitando a justificativa referente à diferença de operações com cartão de crédito/débito, indicada no arquivo TFFD por mês nos anos de 2012 e 2013. O contribuinte argumentou que existe uma peculiaridade no que tange todo o segmento de varejo. A venda do produto é realizada mediante pagamento via cartão, boleto, numerário ou outra forma de pagamento pela loja da Avenida Silas Mombuba, e o faturamento, a emissão da nota fiscal e a entrega da mercadoria é realizada por outro estabelecimento da mesma empresa. Informa ainda os artigos 19 e 263 do Decreto 24.569/97, que estabelecem o princípio da autonomia dos estabelecimentos e também a necessidade de emissão de nota fiscal de transferência. Desta forma, ele não acatou os argumentos do contribuinte, motivo da lavratura do auto de infração. O processo está instruído com os documentos necessários, como mandado de ação fiscal, termo de início, termo de conclusão, termo de intimação e CD, onde contém os dados da ação fiscal. O contribuinte apresenta defesa tempestiva, argumentando: o Grupo Normatel é um conjunto de 8 lojas de materiais de construção que atendem ao público em geral e um centro de distribuição, onde são realizadas as compras gerais do grupo e armazenadas mercadorias, especialmente as de grande volume, que no CD CGF 06361037-0 não há atendimento a clientes presencialmente. Ele é responsável pelas entregas e faturamento dos grandes pedidos realizados pelos consumidores dentro das lojas Normatel. E dá um exemplo. 1. O cliente comparece à loja da Normatel, da Dedé Brasil, escolhe o modelo e a quantidade que deseja adquirir. O pedido é processado e pago na loja da Normatel, da Dedé Brasil, que funciona como uma espécie de showroom. E a nota fiscal e a entrega da mercadoria é realizada pelo CD. Apresenta uma relação, folhas 38 a 189 dos autos, onde efetua um casamento de cada pedido e pagamento feito por cartão na Normatel da Avenida Dedé Brasil versus a nota fiscal emitida pelo CD. Argue também a nulidade por metodologia inadequada no caso específico. Apresenta a Resolução 606/2015 da Primeira Câmara e finaliza a sua defesa requerendo a improcedência, uma vez que houve a emissão da nota fiscal, a nulidade por erro de metodologia e de forma alternativa a realização de perícia, para analisar o documento 2, mencionado, folhas 38 a 189, para constatar se dentro das informações do TEF da Normatel Dedé Brasil, possui pedidos ou pagamentos referentes às notas fiscais emitidas pelo CD, Normatel, e, se constatado, excluir as mencionadas notas fiscais do levantamento. O processo é encaminhado à célula de julgamento e é realizado o julgamento monocrático, que decide pela procedência da acusação fiscal. O julgador monocrático argumenta que as provas documentais produzidas são suficientes à formação do livre convencimento, sendo desnecessária a produção de outras provas adicionais, bem como perícia, no mérito que ficou constatada a infração, e afasta a possibilidade de emissão de documento por estabelecimento diferente do autuado,
em obediência ao princípio da autonomia dos estabelecimentos, e cita o artigo 13, inciso 2, da Lei 12.670/96. O contribuinte vem aos autos, apresenta o seu recurso ordinário, onde ratifica os argumentos e pedidos formulados na defesa, acrescentando ainda um pedido de nulidade do julgamento de primeira instância, por falta de apreciação dos argumentos da defesa, e a intimação para a apresentação de sustentação oral das razões recursais. O processo é, então, encaminhado à célula de assessoria processual tributária, que emite o parecer de número 139/2020, sugerindo o conhecimento do recurso ordinário, dar-lhe provimento para reformar a decisão de procedência e declarar a nulidade do lançamento, sob o seguinte fundamento: apesar de informado pelo contribuinte de que parte das mercadorias vendidas por seus estabelecimentos saíram do centro de distribuição da empresa, a administração tributária não considerou essa saída em sua auditoria. Este é o relato, senhor presidente. Obrigado, doutora Leite. A doutora Helena responde: havia pedido vista. A senhora pode falar agora do pedido, motivo da vista, ou quer resguardar os debates? Não, posso falar logo. Então, bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhor advogado. Bem, o motivo da minha vista foi decorrente dessa nulidade, né? Porque no caso da nulidade, o assessor ele disse que ele depois de fazer o parecer, ele disse que tal circunstância demonstra que o método foi aplicado de forma equivocada no presente caso, né, tendo por consequência a nulidade do feito fiscal. E outro ponto que ele diz é: tendo em vista já estar solucionado o processo orem a preço, deixe de analisar as demais questões suscitadas pela recorrente. Então, foi decorrente desse pedido e também da proposição de perícia sugerida pelo procurador do Estado e dadas as peculiaridades que envolvem esses dois processos, as peculiaridades da Normatel, né, que são diferenciados, que eu pedi esse pedido de vistas. E eu já posso antecipar, senhor presidente, o que foi que eu concluí, ou deixo para depois? Pode sim, pode sim, tudo. Bem, em primeiro momento, tipo, até pela leitura dos memoriais que foram dispostos hoje pela manhã, né, que no caso a nulidade também da quarta da sessão, eu creio que é da quarta Câmara, foi decorrente em razão também da metodologia empregada. Então, o ponto cerne dessas nulidades, a meu ver, é concernente à metodologia e aplicada. No meu caso específico, eu entendo como o procurador que é da primeira sessão, em que ele aduziu que o método aplicado é apto para comprovar, sim, a infração do contribuinte, estando devidamente expresso na norma de execução número 3/2011, que estabelece procedimento a ser observado pelos autuantes, resultante da diferença entre os valores das operações, prestações declaradas pelos contribuintes e os pagamentos efetuados por meio de cartões de crédito ou débitos informado pelos administradores de crédito. E a gente observando a norma de execução número 3/2011, no artigo 1º, parágrafo 1º do inciso 2, ela faz essa permissão para o autuante utilizar FD. E tem outros pontos no que concerne ao princípio da autonomia dos estabelecimentos que vão ser melhores discutidos, mas basicamente meu pedido de perícia foi isso. Eu analisei esse ponto, a meu ver, o método aplicado está correto, né? Mas que outros pontos a gente poderá analisar no decorrer dos debates. É isso, senhor presidente, por enquanto. A senhora então refutaria a nulidade, então, no caso, é isso?
Eu entendo que o método aplicado é apto, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 1º, inciso 2, da norma de execução, que já foi debatida aqui, 03/2011. Obrigado, doutora Eliane. Dando seguimento ao processo, para o doutor Rafael Barbosa. Presidente, se eu não quiser fazer um adendo só para o outro processo, não, porque eu acho que a gente pode otimizar os Sim, relatos, pronto. né? Perdão, doutor Henrique. São os dois mesmo. Doutor Henrique, com relação ao seu processo, as suas observações pertinentes. Perdoe a interrupção. Primeiramente, gostaria de desejar um bom dia a todos os presentes, né, senhores e senhoras conselheiros, doutora Silvana, doutor presidente, doutor Daniel Landinha, doutora Lúcia, aqui, que sempre nos acompanha, né? Doutor Rafael também participando dessa nossa sessão. Presidente, esse processo é muito similar ao processo relatado pela conselheira Elineide, né? É fruto da mesma ação fiscal, a metodologia empregada é exatamente a mesma, né? A única diferença é o exercício, né? Nesse processo, nós estamos tratando do exercício de 2012. O valor das operações encontradas, né, a diferença do TFFD foi de R$ 281.054,96, né? Os artigos infringidos foram o mesmo e a penalidade também, né? Outra diferença que eu destaco no processo é que na impugnação, também como recurso, foi questionado que parte desse débito já teria sido decaído, né? Com base no artigo 105 do CTN, em função do auto ter sido cobrado em agosto de 2017, né? E o período fiscalizado ser o exercício de 2012. Então, entende a impugnante, o recorrente, que do período de março até agosto, parte desse débito já teria sido decaído. Esse quesito já foi tratado no julgamento de primeira instância, né, onde foi afastado. O parecerista também entendeu por afastar a decadência, por entender que seria um lançamento de ofício, estaria incluso no artigo 1731 do CTN, né? Mas, de resto, o processo é exatamente igual, presidente, cabendo todas as considerações que foram feitas da doutora Elineide e da doutora Eliane também. Obrigado, doutor Henrique. Bom, voltando à ordem normal do processo, doutor Rafael Barbosa com a palavra. Presidente, secretária, conselheiros, nobre patrão da recorrente, meus cumprimentos a todos. Sempre uma satisfação estar aqui na segunda Câmara, oficiando nesse colegiado tão qualificado. Presidente, esse caso, de fato, e o ora autuado traz em memoriais, foi muito idêntico ao que foi julgado na quarta Câmara, né? Uma acusação, ambos os autos de infração, acusação de omissão de receitas, né? E naquela oportunidade, o que aconteceu foi que, de fato, a empresa possui peculiaridades essas em que uma loja, um estabelecimento de showroom, apenas fatura, recebe a operação de cartão de crédito, recebe a quantia da compra efetuada pelo cliente, mas a saída efetiva ocorre no CD, no centro de distribuição. E o doutor Landinho pode me corrigir se eu estiver equivocado, mas naquela oportunidade, ao que me consta, o fiscal sequer levou em consideração o fato de que a metodologia é a mesma, metodologia de cartão de crédito, é idêntica, as operações idênticas, só que naquela oportunidade, ao meu sentir, o fiscal ele não põe no auto de infração, no precedente da quarta Câmara, que o fato aduzido pela autuada dessa sistemática específica, que essa sistemática específica era irrelevante, né? Acredito eu que naqueles autos de infração ele não atesta isso, mas nesses dois fica bem atestado que o fiscal, nos dois autos de infração, ele pondera que, de fato, as mercadorias, a circulação efetiva ocorre no CD,
mas não obstante isso, ao sentir do auditor, a autonomia dos estabelecimentos deve preponderar, né? Então, isso ficou atestado em ambos esses dois autos de infração, o que não aconteceu nos dois autos de infração que foi julgado na quarta Câmara, porque isso não ficou testificado pela fiscalização e o ora autuado, do mesmo modo que faz aqui nesses dois, traz justamente esse cotejo, né? Cotejo, casamento das operações que foram realizadas com cartão de crédito no dito showroom, né? E das operações das notas fiscais que efetivamente foram emitidas no CD, que é o centro de distribuição da hora autuada, que é a Normatel. Então, naquela oportunidade, a quarta Câmara, e ao meu sentir com acerto, entendeu que a metodologia, ela simplesmente ignorou a especificidade da empresa, a especificidade da logística das operações da empresa, e por isso foi acolhida a nulidade. E nesses autos também, em ambos os dois autos de infração, ignorada essa especificidade, ao meu sentir, também merece a declaração de nulidade, porque a metodologia ignora, simplesmente dá as costas para a realidade do contribuinte, ou seja, o fato gerador do ICMS, de fato, é com a efetiva circulação da mercadoria, e não com o mero recebimento financeiro da aquisição realizada pelo cliente, né? E eu acredito que no mês passado a gente um pouco que refletiu sobre isso em outro processo, acredito que uma empresa de colchões, que havia sido discutido aí uma antecipação de receitas aqui nesse colegiado, e a gente já tinha pontuado por autos, assim, bem pontuado sobre esse precedente aqui, discutido e refletido um pouco. Então, eu mantenho ainda esse entendimento, né, um entendimento que foi muito debatido, acredito que aqui também vai ser palco de muitas discussões, sempre muito qualificadas, como sempre, mas o entendimento da Procuradoria, no sentido de fato, entender que o levantamento, a partir do momento que ignora essas especificidades, ele incorre, de fato, em nulidade, porque, de fato, quando o contribuinte traz esse cotejo, esse casamento, né, das operações que foram realizadas no showroom, as operações de efetiva saída do CD, de fato, a acusação, a metodologia fica muito fragilizada, né, e, de fato, esse é o entendimento nosso de acolher, dar provimento ao recurso para acolher a nulidade por vista da metodologia. Então, seria esse o encaminhamento da Procuradoria, presidente. Para ambos os autos, senhor presidente. Obrigado, doutor Rafael. Dando seguimento ao processo, com a palavra do doutor Daniel Landim. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Rafael, doutora Silvana. Eu vou iniciar essa fala só para deixar claro, porque às vezes a gente confunde, assim, e eu acho que na nossa petição a gente erra ao tentar ficar falando que a metodologia ela é ilegal, né? Mas, na verdade, assim, a metodologia ela está mesmo prevista, como a doutora Eliane falou, na norma de execução, o procedimento pode ser feito, mas o que a gente está questionando não é que ela seja ilegal e deva ser tirada do ordenamento jurídico. Na verdade, o que a gente está falando é que, na execução daquela metodologia, você deve levar as peculiaridades da empresa em consideração sob pena de invalidar a própria metodologia, naquele caso concreto. Não é que a metodologia em si ela vai ser inválida. Não. Para o caso concreto, certo? Como bem falou o doutor Rafael, para o caso concreto, existem peculiaridades que, se não forem observadas pelo fiscal, e ele tinha o conhecimento disso, é que esse auto se torna nulo. Esse auto específico. Não é que agora todas as fiscalizações de cartão de crédito vão ser nulas porque aquele procedimento
está inválido, é ilegal. Não. O que a gente está dizendo aqui é que no caso concreto, específico, em que o fiscal tinha conhecimento das peculiaridades da empresa e era ele que deveria ter executado a metodologia corretamente, levando em consideração aquelas peculiaridades, ele não fez. Então, no caso concreto, não é que a metodologia, abstratamente, ela seria ilegal, mas no caso concreto, que o fiscal tinha conhecimento, ele sabia daquela peculiaridade e ele não utilizou, foi ele mesmo que invalidou a metodologia. Ele invalidou o auto de infração dele, ao não ter observado isso. E aí, eu inicio, assim, já falamos muito na outra sustentação oral sobre isso, né? Mas vou tentar falar de novo, já está feito, né? Então vamos tentar apresentar de novo. Como bem falado aí pelo Dr. Rafael, a doutora Aline também tratou muito bem no relatório, a Normatel é Silas Mulunguva, mas eu vou falar da EDE Brasil, que é mais fácil, que eu só lembro da EDE Brasil, que é só para mudar o nome a avenida. Mas a Normatel da EDE Brasil, certo? Que foi autuada, ela possui uma loja pequena, um espaço pequeno, onde possui vários modelos de vários produtos, por exemplo, dos pisos, e ela funciona nessa parte da loja como uma espécie de showroom, que recebe os pedidos dos clientes, dos consumidores finais, recebe ali um pagamento via cartão de crédito, uma espécie de representante comercial, vamos dizer assim, e esse pedido é mandado para o centro de distribuição, e o centro de distribuição que dá a saída dessa mercadoria, faz a circulação dessa mercadoria até o consumidor final. Então, o consumidor pede ali 1.000 metros quadrados de piso, ela não tem 1.000 metros quadrados de piso, ela apenas recebe o pedido e recebe aquele pagamento naquela hora, manda esse pedido para o CD, que é o proprietário da mercadoria, que é onde ocorre o fato gerador, e o CD faz essa circularização da mercadoria até o consumidor final. Então, a briga que existiu dentro do processo com o fiscal foi uma briga bem específica. Enquanto o contribuinte dizia, mas doutor fiscal, o fato gerador ocorre aqui. É essa aqui que emitiu a nota fiscal daquele pagamento, é essa aqui que fez circularizar a mercadoria e entregou ao consumidor final. Não existe aqui venda de mercadoria sem nota. O consumidor final recebeu aquela mercadoria que ele pagou via cartão de crédito com nota fiscal. O imposto foi recolhido corretamente pelo centro de distribuição. Não há aqui uma falta de recolhimento de imposto para ser cobrada novamente, em duplicidade. Ser cobrado imposto dessa e cobrado imposto dessa. E aí ficou nessa briga com o fiscal, e o fiscal saiu pela tangente falando dessa questão. Existe a autonomia dos estabelecimentos, os estabelecimentos são autônomos. E aí cita o artigo 19 do regulamento, que, na verdade, essa autonomia dos estabelecimentos, como eu vou mostrar aqui, ele favorece o contribuinte, a partir do momento que, lá no artigo 19, diz que cada estabelecimento é autônomo para recolher o tributo referente às operações que ocorrem dentro dele. Então, se a autonomia do estabelecimento exige que eu recolha o imposto das operações que ocorrem dentro do meu estabelecimento, operações significa fato gerador. O fato gerador ocorreu aqui. Então, pelo princípio da autonomia dos estabelecimentos, era o CD que deveria ter emitido a nota fiscal e ter feito o recolhimento. E aí eu trago para os senhores. O artigo 3º da Lei 2.670, ele diz o quê? Que ocorre o fato gerador do ICMS no momento da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte. Aqui não fala do pagamento do cartão de crédito. Aqui fala da saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte. Então, o fato gerador ocorre da saída da mercadoria do centro de distribuição e não do pagamento via cartão de crédito, como queria o fiscal. Então, se o fato gerador ocorre aqui, o princípio da autonomia dos estabelecimentos, ele diz que aquele que gera o fato gerador é responsável pelo recolhimento. Então, a gente segue o artigo 19, vou já mostrar. E mais, olha o que diz ainda a legislação. O regulamento semestre, no artigo 176, ele diz que é vedada a emissão de nota fiscal que não corresponda a uma efetiva saída de mercadorias. Volta lá, Lucas. Ou seja, se eu emitir uma nota fiscal aqui
para esse pagamento via cartão de crédito, nesse momento, eu estou fazendo uma infração, porque é vedada a emissão de nota fiscal que não corresponde a uma saída de mercadoria. E aí, o contribuinte, onde é que foi a efetiva saída da mercadoria, saiu daqui para cá. Então, o contribuinte fez certo. Por quê? Ele emitiu a nota fiscal quando a mercadoria saiu do seu estabelecimento. E a mercadoria saiu desse estabelecimento. Pode voltar lá. E ainda mais, o artigo 131 do Regulamento do ICMS, ele diz: será inidôneo aquele documento fiscal que não se refira a uma efetiva saída de mercadoria. Ou seja, o contribuinte, volta lá, Lucas, o contribuinte só poderia ter emitido uma nota fiscal nesse momento. Ou seja, somente o CD, o centro de distribuição, que poderia ter emitido uma nota fiscal. Então, essa é uma peculiaridade muito específica, que ela não pode ser deixada de lado para lavrar o auto de infração. E aí eu trago o princípio da autonomia dos estabelecimentos, o artigo que ele cita para desconsiderar isso tudo, que diz o quê? Considera-se estabelecimento autônomo para efeito de manutenção e escrituração de livros e documentos fiscais e, quando for o caso, para o recolhimento do imposto relativo às operações ao fato gerador realizadas naquele estabelecimento. Ou seja, o artigo 19, que é o princípio da autonomia dos estabelecimentos, ele fala que somente deve ser recolhido imposto referente àquele estabelecimento que realizou o fato gerador. Ou seja, no nosso caso, o CD que realizou o fato gerador é ele que deve emitir a nota fiscal e fazer o recolhimento. E essa é a peculiaridade. Não tem nada de ilegal. Não existe nada na legislação que proíba essa operação da Normatel. Nenhuma lei na legislação do ICMS proíbe aquele procedimento. Pelo contrário, as legislações que são que tratam do assunto não específico, mas as normas gerais, elas exigem que o contribuinte haja da forma que agiu. E aí, o fiscal simplesmente esquece essa peculiaridade, tenta pegar o artigo 19 e encaixar da interpretação dele para não ter que trabalhar mais, vamos dizer assim, para não ter que se aprofundar naquela fiscalização. Ou seja, só porque vai dar trabalho ao fiscal para terminar, para fazer aquele comparativo das peculiaridades e fazer aquela verificação que nós entregamos tudo pronto, né? Bastava ele conferir, aí ele simplesmente diz, não vou fazer porque existe um princípio da autonomia. E é aí que está a nulidade. Quando ele deixa de lado a execução dessa metodologia, deixa de lado essa peculiaridade, a nulidade está aí, no caso concreto. Não é uma nulidade abstrata por erro na operação. Tem outra nulidade aqui que eu vou já mostrar que é uma nulidade abstrata, né? Mas não é uma nulidade de legalidade da norma de execução, e sim uma nulidade ali pela execução daquele procedimento. E aí foi muito bom o doutor Michel, ele trata do assunto com maestria, porque ele disse exatamente isso. Não é que o método TFFD ele é ilegal, mas ele deve considerar no levantamento fiscal as operações realizadas pela outra filial. Contudo, no caso concreto, apesar de informada pelo contribuinte de que parte das mercadorias vendidas por seu estabelecimento saíram do CD, do centro de distribuição da empresa, a administração tributária não considerou essas saídas em sua auditoria. Tal circunstância demonstra que o método foi aplicado de forma equivocada no presente caso, tendo por consequência a nulidade do feito fiscal. E aí eu trago também, o doutor Rafael já mencionou, a resolução da 4ª Câmara, do caso, detalhe, é o mesmo fiscal, né, é a mesma situação, foi o mesmo fiscal que autuou, e lá foi considerado nulo, exatamente porque não foi observada essas peculiaridades da Normatel, e como bem falou o doutor Rafael, o auto de infração ele se torna nulo, não por uma nulidade abstrata, aquela nulidade longe, mas pela aquela nulidade concreta do caso. Quando o fiscal tem conhecimento da peculiaridade, mas ele afasta a peculiaridade. Também trago até o doutor Franzel, nosso presidente, participou, bem antigo, doutor, se você lembra, da Paroma, com uma confusão grande em 2015, lá na primeira Câmara, que a gente exatamente era comparativo de TEF, FD, e a gente foi mostrar que lá existia uma peculiaridade específica naquela parte dos móveis que o fiscal não considera. Né? E aí foi nulo, por unanimidade também lá, que a metodologia utilizada pelo agente fiscal não considerou os elementos próprios da atividade da recorrente, comércio de móveis e decoração por encomendas, bem como operações por ela realizadas.
Ou seja, existia uma peculiaridade que deveria ter sido levada em consideração, mas ele não leva em consideração. Não é que o procedimento abstratamente ele é nulo, mas é que no caso concreto, essa peculiaridade ela influi na execução e não pode ser afastada. E aí eu trago dentro do processo, eu trago exatamente esse casamento, né? Vou demonstrando cada pedido, né? Cada venda interna lá cada pagamento interno lá na DD Brasil, e vou casando com a chave de acesso do CD, 311.40, 311.40, 169,45, 169,45, né? Eu vou casando ponto por ponto, vou casando cada centavo, mostrando operações de 8 vezes no cartão de crédito, aí eu vou trazendo pontinho por pontinho, né? Isso a gente entregou na fiscalização. Né? Trago aqui a nota fiscal, se eles verem, está aqui a nota fiscal de 13.111, está aqui a chave de acesso, está aqui a operação do cartão de crédito, né? O Master. Aí eu trago aqui a nota fiscal 13.166, emitida pelo CD, né? Com o pagamento do ICMS, com tudo, o valor do ICMS, 1.940, ou seja, o ICMS está recolhido. Não tem mais o que cobrar ICMS aqui nessa operação. Está tudo feito. Né? Vou passar. Trago também para os senhores, para deixar ainda mais confortáveis, o comparativo total, lá da própria Cefaz, de 2013. O total de vendas da Normatel em 2013 foi 146 milhões. E o total de vendas do cartão de crédito foi 98 milhões, ou seja, 48 milhões a mais. Né? E aí, a gente vem para a conclusão. Nesse auto de infração, que é uma pergunta muito importante, existe certeza e liquidez de que houve venda de mercadoria sem nota fiscal? Evidentemente que não. Então, aí é que está a nulidade. Se o auto, olha o que é o auto de infração. É venda de mercadoria sem nota fiscal. Inclusive, é um crime. Então, a empresa está sendo acusada de um crime, de vender mercadoria sem nota fiscal. Mas tudo que foi demonstrado, a gente pode concluir aqui nesse auto, com certeza, de que houve venda de mercadoria sem nota fiscal? Evidentemente que não. Então, se a resposta é essa, evidentemente que não, aí é que está a nulidade. No caso concreto, da forma que foi realizada essa metodologia, ela é inválida. Né? O auto de infração é inválido, porque não dá para comprovar a acusação fiscal de venda de mercadoria. E aí vem para a nulidade abstrata, né, doutora Eliane, eu acredito que a gente nem falou do recurso ordinário, mas na terceira Câmara a gente acabou ganhando, baseado nessa nulidade, a gente acabou trazendo para o processo, que é o seguinte, da mesma forma que vamos dizer assim, que a norma de execução é válida para o nosso lado, vamos dizer assim, também tem que ser válida para o fiscal, né? O fiscal diz o quê? A norma de execução diz o quê no artigo 14? Diz que, para fins de prova junto ao CONAT, o fisco poderá anexar ao processo administrativo quaisquer dos seguintes documentos. Então, ele tem que anexar um desses 3 documentos. Primeiro, o arquivo eletrônico gerado pela CELAB. Nós não recebemos, isso aqui não tem dentro do processo, esse arquivo eletrônico gerado pela CELAB, que trata das administradoras de cartão de crédito, individualizadas, tudo, não tem. O segundo seria um relatório resumo das operações com cartões de créditos e cartões de débitos, obtido na intranet da Secretaria da Fazenda, de acordo com o anexo único desta norma de execução. Esse aqui foi juntado um relatório dentro do processo, mas eu vou mostrar como é que é o layout. Pode passar. O layout daquele inciso segundo é esse layout aqui, né? Que tem que discriminar cada administradora de cartão de crédito, individualizar cada operação, ok? E nesse processo, olha o relatório que ele junta. Esse relatório. Esse relatório aqui não está no anexo único da norma de execução. Volta. E o terceiro seria relatórios em papel e arquivos eletrônicos solicitados diretamente às empresas administradoras de cartões de crédito e cartões de débito, que também não tem nada que foi solicitado diretamente. Um pedido para Mastercard, com as operações devolvidas dela, né? Não tem nada disso dentro do processo. Então, o único que poderia ser, Walter, seria o relatório resumo. Ele junta um resumo, mas o resumo que ele junta não está adequado à norma de execução. A norma de execução manda juntar isso. E ele não junta isso.
Então, e não vale aqui dizer, mas Daniel, você consegue provar tão bem. Eu consigo provar tão bem do meu ponto de vista, porque eu não consegui pegar o relatório do fiscal e casar ali nota a nota, porque o fiscal não me entregou isso. E ele deveria ter entregue isso. Né? Eu peguei a minha informação e entreguei para os senhores. Né? Mas, na verdade, eu não consigo dizer que aqui está errado, isso está errado, esse número aqui era maior, menor. Por quê? Porque ele não individualizou para mim, de acordo, como diz o anexo único, seria operadora por operadora. Pode passar. E aí a terceira Câmara, nesse aspecto, ela diz que a não apresentação, junto aos autos, de planilhas e relatórios indicando de forma individualizada as operadoras de cartão de crédito, bem como os valores a cada uma pertinente, impede a adequada análise de acusação pelo contribuinte. E aí é caso de nulidade. Olha o que diz o texto. Juntar somente o quadro comparativo TEF versus SPED, que é exatamente o que ele fez, né? É caso de nulidade, porque não consta nos autos qualquer relatório referente às operadoras de cartão de crédito, indicando quais operadoras e quais valores foram por elas informados. A mera indicação de valores gerais, que foi o que ele fez, sem a devida demonstração de como foram encontrados, conforme se verifica na planilha 13, não é suficiente para embasar a acusação. Passar? E aí, por fim, a questão da decadência do processo do doutor Henrique, que seria só em relação a 2012, pode passar, né? Foi feito mensalmente esse comparativo, né? E a gente demonstra aqui que não há omissão de nenhuma informação para fiscalização, né? Pode passar. Todos os meses tem pagamento, deu saldo devedor em todos os meses, e aí incide o artigo 150, e trago essa decisão do Pleno de 2019, que é um caso de omissão de receita, onde houve o confronto entre os extratos bancários e as notas fiscais emitidas em 16 de 2012. Exatamente, muito parecido com o nosso. Né? Sendo que aqui foi o extrato bancário, o nosso é comparativo de TEF versus as notas fiscais, vamos dizer assim. E aí foi feita, o processo foi para o Pleno, e no Pleno entendeu-se pelo 150, parágrafo 4º, ou seja, decadência de janeiro a agosto de 2012. Então, mesmo no caso aqui de omissão de receitas, o Pleno, nesse caso de comparativo mensal de extratos com notas fiscais, ele entendeu que incidiu o artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Né? Pode passar? E aí vamos para os pedidos. Os pedidos são a nulidade da notificação em razão da falta de observação das peculiaridades da atividade do contribuinte, aplicação equivocada da metodologia escolhida, né? Ele erra na metodologia. Não é que a metodologia seja inválida, mas a execução está errada. A nulidade da notificação em razão da ausência de relatório individualizado, indicando as operações de cartão de crédito de acordo com a terceira Câmara, né? E, alternativamente, caso não se entenda pela nulidade, primeiro, reconhecer a decadência até 2012, e o segundo, enviar o processo para a CEPED a fim de se constatar a existência da nota fiscal para cada uma das vendas realizadas por cartão de crédito. E aí eu encerro, senhores, pedindo para que os senhores observem bem essa questão. Existe nesse processo prova suficiente que tenha a certeza de que o contribuinte vendeu sem nota? Não. Então, a partir dessa resposta é que vem a questão da nulidade por ter deixado de ser observada essas peculiaridades. Então, a gente solicita muito essa questão da nulidade, bate muito na nulidade, somente a primeira, porque ela realmente ela grita no processo. Né? A segunda é por uma questão formal mesmo, só mesmo de documental, né? E que os senhores possam entender bem essa questão da primeira, e se eu puder explicar alguma coisa do decorrer dos debates, eu estou aqui para explicar. Muito obrigado. Obrigado, doutor Daniel Landim. Senhores, o processo está em debate. Doutor Henrique, pediu a palavra. Deixa eu ver. Por enquanto, doutor Henrique. A palavra do doutor Henrique Gereissati. Presidente, primeiramente gostaria de parabenizar aqui o doutor Daniel pela sua brilhante defesa aqui, mais uma vez, né? Assim, realmente, a gente tem até uma satisfação de participar das sessões dele, que ele traz a coisa bem didática, né? E sai pontuando todos os quesitos, né? De uma forma bem, assim, objetiva, né? Mas eu gostaria de fazer algumas considerações aqui, presidente, primeiramente com relação
a parte processual, né, procedimental que foi adotado aqui no processo, né, assim, pelo lançamento do auditor fiscal. A Cefaz tem uma norma de execução, como bem colocado pelo doutor Daniel e a doutora Eliane, né, que é a norma de execução 03/2011, né, e ela trata dos procedimentos com relação a essas auditorias, né, de cruzamentos de TF-FD. E como o doutor Daniel bem colocou, a nulidade não seria pelo fato da aplicação dessa norma, né, até porque o auditor efetuou os atos dele de acordo com o que está posto na norma, né? A gente pode até depois discutir um pouco sobre aquele relatório que foi anexado, né? O último relatório, que pode ser que tenha alguma pequena falha que pode ser suprimida ou resolvida depois, né? Porque o doutor Daniel, ele traz nos autos a defesa de todos os lançamentos, né, em relação a isso. Então, acredito nem que isso tenha atrapalhado a defesa. Mas o fato é que, da forma como a empresa procedeu, fica um pouco difícil a Secretaria da Fazenda proceder a uma auditoria, né? Porque, para fazer essa auditoria, ela teria que juntar todos os estabelecimentos e fazer uma fiscalização conjunta de todas as filiais para poder checar se houve ou não a diferença de emissão do cartão de crédito com a venda, né? Então, assim, a forma como a empresa procedeu, eu acredito que não está mais trabalhando dessa forma, né? Realmente dificulta muito o trabalho da fiscalização. E nossa legislação tem algumas situações que permitem a empresa trabalhar dessa forma, né, mas atendendo a alguns critérios, né? A gente tem a situação de operações com depósito fechado, que a pessoa pode efetuar uma venda e retirar a mercadoria diretamente do depósito fechado da empresa, que seria um caso muito similar ao que foi colocado, né? E nesse caso, a nota fiscal, quem emite é realmente quem passou o pedido, quem recebeu os valores, né, onde foi efetuada a venda de fato. Ou a gente tem a situação de venda por conta e ordem de terceiros também, que eu recebo o valor, emito a nota, mas quem vai tirar a nota é um outro estabelecimento a meu mando, né? Então, a nota sai fazendo referência a essa operação e eu tenho como, o auditor tem como apurar, aferir essas operações. Mas da forma como está colocada, realmente fica impossível. A não ser que existisse também, existe uma terceira possibilidade, que seria a concessão de um regime especial também. Mas aí teria algumas normas, né, que seriam colocadas como forma de você poder controlar essas operações. Mas do jeito que a empresa procedeu, né, você tira o pedido aqui e a nota fiscal é tirada em outro estabelecimento, realmente fica complicado para se ter algum controle sobre essas operações, a não ser que você tivesse alguns outros relatórios, né, ou situações como as que eu coloquei, né. Então, nesse aspecto, eu acho que não assiste razão à empresa com relação ao procedimento que foi adotado. Todavia, em função do princípio da verdade material, né, e até por outra decisão que nós já nós tomamos aqui na semana passada, em outros processos, né, semelhantes a esse, nós nos entendemos que isso pode ser, na realidade, sanado através de uma perícia, né? E o doutor Daniel bem colocou, trouxe nos autos aqui todos os casamentos, né, do pedido com a nota fiscal, né? Então, assim, já antecipando aqui minha posição, presidente, que seria no sentido de encaminhar esse processo para a perícia para a gente verificar realmente se o valor que foi passado no cartão de crédito, né, recebido pela empresa, foi efetivamente emitida a nota fiscal em outro estabelecimento dela, né? Então, assim, já antecipando aqui a minha posição, já seria esse, assim, o encaminhamento que eu sugiro que a gente adote, né, em função até do princípio da verdade material e dos fatos trazidos aqui pelo doutor Daniel. Obrigado, doutor Henrique. Com a palavra, a doutora Elineide. Está sem áudio, doutora Doutora Elineide. Elineide, sem áudio. Está sem o áudio. Eu agradeço, senhor presidente. Peço desculpa, porque às vezes eu tenho que desligar a câmera, porque a minha conexão hoje está um pouco instável. Com relação, inicialmente, à questão que o doutor Landim trouxe a discussão hoje, a falta desse relatório da instrução normativa, né? Essa Câmara,
tem, por diversas vezes, decidido no sentido de quando esse relatório... Travou, Neide? Travou bem na hora. Isso. Bem na hora que ela ia concluir. Neide, tem que repetir. Tira a imagem da vez, não trava. Pronto. É o problema da minha internet. Vocês conseguem me ouvir agora? Estamos ouvindo bem. Pode continuar. Pronto. Então, com relação à questão da nulidade que o doutor Landi suscitou hoje, né, com relação aos relatórios, eu estava mencionando que, por diversas vezes, essa Câmara tem se manifestado no sentido inicial de solicitar esses relatórios quando eles não estão dentro do processo. Embora que, nesse caso aqui, a gente folheando o processo, a gente tem um relatório mensal, e foi com base nesse relatório mensal que o doutor Landi apresentou todo dele. E, inclusive, o casamento, que me leva a crer que seria até desnecessário esse relatório, nesse formato, com esse layout. Porque, como o doutor Henrique disse, as folhas, se a gente pegar o processo, as folhas 38 até a 129 são a apresentação da defesa fazendo uma espécie de casamento entre o pedido feito na Avenida Dedé Brasil, ou Silas Monguba, e as notas fiscais emitidas pelo CD, onde a gente tinha até pontuado na sessão passada, desde que esse processo veio à pauta, algumas notas não foram emitidas pelo CD, sim pela filial da Antônio Salles, algumas notas que eu tenho. Mas o que eu queria dizer? Que, nesse sentido, a gente não tem acatado a nulidade de forma direta, a gente tem solicitado, quando necessário, a apresentação desse relatório de forma posterior, a juntada posterior desse relatório aos autos. O que eu vejo desnecessário nesse processo, considerando que toda defesa com base é isso. E com relação ao pedido de perícia, a parte formula no recurso, e que o doutor Henrique já manifestou, eu também me inclino nesse sentido. Inclusive, nós já decidimos assim, acho que no processo da semana passada, eu acho que foi do doutor Leilson. Era isso, senhor presidente. Obrigado, doutora Neide. Apesar de ter cortado alguns pontos, mas já acho que todo mundo entendeu o pensamento da doutora Neide. Qualquer coisa nós tiramos qualquer doutora Neide, certo? Vamos para a doutora Jusileide. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia, doutor Daniel Lundinho, presidente da parte. Eu quero só corroborar aqui, porque participamos da sessão de sexta-feira, onde tivemos um caso semelhante, e pela brilhante apresentação do doutor Daniel Lundinho, já falado aqui pelo conselheiro do Henrique, a gente vê que há o casamento das informações prestadas no processo. E a Normatel, ela com certeza ela trabalha dessa forma. A gente sabe que a prática da Normatel, não sei se ela solicitou regime especial, mas a prática da Normatel é essa, é de emitir, receber o valor dos produtos na sua loja e a nota fiscal e a saída da mercadoria ser pelo centro de distribuição. Eu acho que é Neusébio até, essa distribuição da Normatel fica Neusébio. Então, assim, conforme apresentado pelo Daniel Lundinho, as informações, eu acredito que não seja pela nulidade, porque todas as informações foram prestadas. Eu me inclino pela improcedência da autuação ou pela própria perícia, para que seja feito esse batimento de informações. Então, eu me acosto aqui à doutora Lineide e ao doutor Henrique, porque são provas bem contundentes e
bem apresentadas aqui pela parte. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, doutora Leite. Doutora Eliane responde. Doutor Wander também deseja falar? Então, depois, doutora Eliane responde, depois do doutor Wander. Bem, senhor presidente, o que eu verifico é que a parte, doutor Daniel Landim, trouxe planilhas bem robustas que a gente deveria ter o cuidado de analisar, até por quanto que foi também sugerido pelo doutor André, que participou da outra sessão, né? Aí, no caso que aqui o artigo 56 do decreto 3285 de 2002 é bastante claro quando preconiza que as irregularidades, omissões passivas de correção não serão declaradas nulas quando corrigida a irregularidade ou provida a omissão, né, dependendo dos atos subsequentes atingidos, logicamente, né? Então, também eu me inclino para pela perícia, porque eu não me sinto segura de dizer que essa metodologia não foi correta. Embora o fiscal não tenha considerado essas informações dadas pela empresa, ele foi de acordo com a norma de execução. Não da forma que talvez a empresa, a parte, achou que ele deveria realizar. E também, no mesmo artigo 56 do decreto 32.885, diz o seguinte, no parágrafo 9º, que a autoridade julgadora não pronunciará a nulidade quando puder decidir o mérito a favor da parte. Então, eu só posso decidir no mérito a favor da parte, no meu entender, no retorno dessa perícia, que eu vou ter plenamente segurança de houve o casamento, houve o batimento dessas operações. Uma vez que, no momento, eu não me sinto segura de entrar, de dizer, não, a infração não ocorreu, e julgar pela nulidade, desconsiderando o mérito da acusação. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutora Eliane Resplante. Doutor Wander, com a palavra. Senhor presidente, apresentando meu cumprimento a todos os presentes e rapidamente, para não perdermos aqui o foco da discussão, eu não consegui ao certo entender a conclusão da doutora Elineide, se ela é favorável ou não à perícia, ou se ela já se acha suficientemente tranquila para julgar direto, como relatora. Doutora Elineide está presente, pode responder? Posso sim, senhor presidente. Eu estou até mudando aqui de local para ver se consigo um ponto melhor aqui com a internet. Assim, doutor Wander, o meu pronunciamento eu acho que ficou meio truncado, né? Então, o que eu me manifestei contrária foi a nulidade suscitada por último pelo doutor Landim, com relação a esse ponto dos relatórios. Como bem explicou a doutora Eliane, todas as operações, o doutor Landim fez a defesa, então apresentou defesa, embora ele diga, e eu concordo com ele, que não está o relatório dos autos, não está no layout que está posto aí, que ele colocou em tela, não. Mas isso não conduz a uma nulidade. Por quê? Essa nulidade, ela só conduz quando o contribuinte não tem meios para apresentar a defesa, e aqui ele apresentou defesa. E, segundo ponto, a gente tem se manifestado nesse sentido em processos anteriores, no sentido de juntar esse relatório, porque esse relatório existe, fica na base de dados da Cefaz, então seria um retrabalho você declarar a nulidade de um processo nesse sentido. O que eu me manifestei também a favor foi da perícia nos termos que nós decidimos sexta-feira, no sentido de que a parte apresente a documentação, é lógico que está feito um casamento aqui, mas está com documentos, só com números de documento, aí no caso seria uma perícia para apresentar esses recibos e fazer o casamento e excluir aquelas operações que tem o pedido e o cartão de crédito correspondente. Foi nesse aspecto que eu me manifestei. Perfeito. Muito obrigado, doutora Elineide. Doutor Wander, quer fazer mais uma observação? Não, já estou satisfeito. Senhores, mais debates ou todos estão aptos a votar? Doutor Henrique quer falar. Presidente, eu queria só
fazer, na realidade, 2 questionamentos aqui ao doutor Daniel. Primeiro, doutor Daniel, com relação a esse pedido de nulidade que o senhor trouxe aqui por conta da sustentação oral, né? Que nos autos eu não, na realidade, não vi essa colocação, o senhor questionando esse relatório, né? Como a doutora Elineide bem colocou, esse relatório pode ser suprido, mas eu acredito que o senhor já tem essas informações até pelo que o senhor trouxe da defesa, né? Se isso realmente o senhor continua com esse pedido para a gente apreciar isso, porque aí seria voltar ao processo para anexar o relatório para depois um novo julgamento ou colocar de novo em pauta para ir para a perícia, né? E a segunda situação, doutor Daniel, a doutora Elineide até colocou aqui nas considerações dela, o senhor traz a pontuação que as operações eram tiradas pela empresa, eu não sei se era da Lede Brasil, e saíam do depósito, né, isso messejana. Mas parece que tem algumas operações que essas notas foram emitidas pela filial da Altânio Salles. Então, assim, existe essa situação ou seria exclusivo o casamento com o depósito de messejana? Exclusivo o casamento com o depósito da messejana, com o CD. Certo. Então, e com relação à situação primeira, o senhor vê algum prejuízo? Assim, era interessante, se o processo for para a perícia, solicitar que a perícia peça isso e junte ao processo, porque isso pode esclarecer alguma coisa, né? Porque o TEF da Cefaz, ela consegue trabalhar operação por operação. E aí, com esse documento, casado com a nota fiscal, já mata. Vai facilitar a perícia, se for para a perícia o processo, entendeu? Mas o que a gente estava questionando aqui, na realidade, é a forma como o fiscal colocou esse relatório no processo, né? Porque a diferença, de acordo com a norma de execução, ela totaliza as operações mensais e compara com o FD, né? A única diferença é que ele tem que separar por administradora, né? Que ele não fez, né? Ele juntou tudo, pegou todas as operações mensais e comparou com a FD, não separou por administradora. Essa é a diferença que está aqui no processo, entendeu? Mas que é sanável, é isso que eu estou perguntando. Isso é irrelevante? Eu acho que não faria muita diferença, né? Se mandasse para a perícia, que vai casar operação por operação, né? Eu acho que a Cefaz também tem, doutor Henrique, o relatório de todas as operações de cartão de crédito lá da Brasil, entendeu? O relatório da própria Cefaz. Eu acho assim, para a questão de validade documental, ficaria esse relatório da Cefaz com a chave de acesso do CD, casando operação com operação, seria perfeito para poder solucionar o problema, né? Então, a perícia resolveria isso tudo, no caso, né? De fato, sim. Pronto, doutor Henrique. Mais um questionamento? Pronto, doutor presidente. Doutora Eline responde. Gostaria de falar? É porque sua mãozinha continua aqui, assim, acionada. Vou já baixar. Senhores, já estamos aptos a votar para esse processo? Então, eu vou colocar em votação. Começar a doutora Elineide. Com essa decadência de voto separado do processo do doutor Henrique. Sim, doutor Rafael. Presidente, mas parece que a condução é que na perícia se peça também a juntada desse relatório, de um dos relatórios lá da IN 1349 de 2013, né? O artigo 13 da 4911, que é. Porque se valer só do relatório do contribuinte, podia dar para ele uma obrigação que não é dele também, né? Mas parece que é isso. A ideia é que seja oficial da perícia para juntar esse relatório. Isso que eu entendi da doutora Elineide. É essa a condução, doutora? Doutora Elineide, com relação a essa questão desse relatório, a senhora vai pedir certificado por operadora ou a senhora quer se manifestar sobre esse relatório? O doutor Daniel Landi falou que é importante para a empresa que apresente por operadora. Eu não vejo nenhum problema que seja juntado o relatório por operadora, né? E que seja também oportunizada a empresa apresentar a questão dos recibos e as notas fiscais para fazer o batimento. Eu até andei esboçando aqui um modelo de perícia. Eu não tinha pensado no relatório, mas a gente acrescenta, porque não traz nenhum prejuízo, pelo contrário, só acrescenta mais elementos para corroborar se ficar algum remanescente. Obrigado, conselheira. Obrigado, doutora Elineide.
Doutor Landim, algum voto para esclarecer esse, com relação a esse ponto do relatório? Essa relação a esse quesito, doutora Elineide, é porque a Cefaz, só para dar validade, eu posso conseguir um relatório de todos os pagamentos de cartão de crédito junto à administradora, mas a Cefaz também tem. Então, era interessante que a própria perícia pedisse esse relatório, porque aí ficaria um negócio assim, a Cefaz tem esse, eu só faço comparar com as notas fiscais, ao invés de eu trazer os dois, entendeu? Porque aí, se eu trouxer os dois, aí depois vou dizer, mas foi você que trouxe esse. A Cefaz, ela tem essa operação individualizada, operação diária, o nome da pessoa, com tudo, entendeu? E aí ficaria perfeito, porque eu traria todas as notas, com o nome, casando com o nome do pagamento, e aí a gente ia, valor, data, porque aí ficaria um negócio da parte da Cefaz e da nossa parte, entendeu? A não ficar um negócio, eu trouxe tudo, aí vai começar a confusão lá na perícia, mas você tinha que ter isso, tinha que ter aquilo. Aí, então, lembrar essa sustentação oral para eles, se puder fazer dessa forma, seria mais fácil para poder tocar a perícia. Tá bem. Doutora Inês, a senhora entendeu o pedido da parte aí, né, que é que ser solicitado a perícia anexa. Eu entendi, eu achei que eu não fui clara quando eu falei de anexar o relatório, mas eu estava falando a perícia anexar o relatório que existe na base da Cefaz. Certo? Obrigado, doutora Inês. E é exatamente o relatório que o senhor está pedindo. Certo? Então, vamos colocar... Doutor Rafael Barbosa, quer se manifestar sobre algum ponto? Desculpe, presidente, estava procurando aqui o microfone. Não, presidente, com relação superado a questão da nulidade, eu sou favorável ao pedido de perícia, visto que formulado de forma específica, com a apresentação de documentos, né? Então, eu me manifesto favorável ao encaminhamento do processo à perícia por essas razões, por atender os requisitos legais da nossa legislação. Obrigado, doutor Rafael. Doutora Jusileide? Só para corroborar aqui, senhor presidente, é que as informações elas sejam prestadas pela Cefaz e a recorrente ela venha trazer as informações pertinentes para que faça o batimento de informações. Cartões de créditos, CDI. Então, assim, é interessante que seja feito esse batimento de informações vindo da Cefaz, porque nós sabemos que o laboratório da Cefaz tem todas as informações. Daqui a parte, ela fique à vontade para trazer essas informações e fazer o batimento. E aí não haver nenhuma dúvida em relação ao que vai ser, digamos assim, prestado, as informações no batimento. Somente isso. Muito obrigada, senhor presidente. Tá, ok. Mais algum ponto sobre esse relatório? É só sobre esse quesito, doutor, porque eu estou preocupado, porque como é 2012, aí às vezes podem dizer assim, eu quero aquela boletinha que o cliente tira, sabe? E aquelas boletinhas, em 3 anos, elas estão todas apagadas. Então, assim, por isso que eu estou falando da importância de ver o relatório da Cefaz, discriminado operação por operação que ela tem, porque aí fica assim, é verdade que está aqui a operação e eu caso com a nota fiscal eletrônica que eu tenho, a chave. Mas essas boletinhas eu não vou ter todas de 2012, eu vou ter algumas que vai dar para ler. Aquela boletinha que o cliente recebe, né? Aquela fica no estabelecimento e fica outra. Aí eu posso pedir para a administradora de cartão de crédito o relatório dela, mas eles mandam uma planilha de Excel, que é um relatório que você... por isso que eu estou dizendo, é melhor a Cefaz pedir isso, porque aí a Cefaz que recebeu, não fui eu que trouxe, senão eu vou dizer lá na perícia que, tu não pode estar trazendo isso, que eu não sei se é verdadeiro. Não sei se deu para entender. Sim, entendemos, doutor Daniel Landim. Com certeza vai ter um assistente técnico para acompanhar essa perícia indicada, né? Essas questões vão ser pontuadas por ocasião da feitura desse laudo pericial. Todos estão aptos para votar o processo? Vou colocar em votação de acordo com os pedidos. Havia um pedido inicial que era nulidade de julgamento singular, por não ter analisado a questão suscitada na primeira instância, mas já foi afastada por ocasião da sessão anterior. Então, remanesce 2 nulidades. A primeira nulidade é do processo por erro na metodologia. Essa questão vai ser votada para ambos os processos. Como vota os relatores? Doutor Elineide, depois doutor Henrique Gereissati.
Eu afasto, senhor presidente, essa nulidade, considerando que o agente do fisco obedeceu à metodologia, a análise do TF-FD. Doutor Henrique? Presidente, da mesma forma, só citando aí a norma de execução, né, a 03/2011, né, ele procedeu de acordo com a norma de execução. Doutora Eliane responde como vota? Com os relatores, senhor presidente. Agora voltar à ordem normal. Doutor Wander, como vota? Com os relatores, senhor presidente. Doutora Jusileide, como vota? Com os relatores, senhor presidente. E doutor Rafael Souza. Com os relatores, senhor presidente. A segunda nulidade é por ausência da planilha discriminando as operações de acordo com o administrador de cartão de crédito, que é aquela planilha individualizada que o doutor Landim apresentou aqui. Tem uma geral e não tem a individualizada. Por essa nulidade, doutora Elineide, como vota? Eu afasto, senhor presidente, considerando que essa planilha pode ser anexada aos autos mediante um pedido à célula de perícia. Doutor Henrique, como vota seu processo? Presidente, da mesma forma como a doutora Edineide, acrescentando também que não houve prejuízo à empresa que trouxe toda a defesa, né, se manifestou com relação aos dados apresentados pela auditoria. Doutora Eliane responde, como vota? Com os relatores. Doutor Wander Uchoa? Com os relatores, senhor presidente. Doutora Jusileide? Com os relatores, senhor presidente. E doutor Rafael Souza? Com os relatores. Agora vai ser só a decadência que é própria do processo relativo do doutor Henrique. Com essa decadência, doutor Henrique, no seu processo, como vota? Presidente, eu também afasto, por entender que isso é um lançamento de ofício e não por homologação, né, até por conta da peculiaridade das operações, né? Isso é um lançamento de homologação. Está muito baixo, cortou, ninguém conseguiu ouvir o seu fundamento, doutor Henrique. Senhor presidente, eu não consegui ouvir. Se ele puder não repetir. consegui ouvir. Posso repetir, presidente? O senhor está me ouvindo? Agora sim, melhorou. Pronto. Eu afasto, né, por entender que se trata de lançamento de ofício e não lançamento por homologação, né, até por conta das operações, da peculiaridade das operações. A venda foi emitida, né, a venda foi efetuada e a nota fiscal emitida por outro. Então, eu entendo se enquadrar no artigo 1731 do CTN e não no 150. Resumindo aqui, doutor Wander, ele rejeitou com base no 731 do CTN. Doutora Eliane responde como vota? Eu afasto, senhor presidente. Eu afasto de acordo com 1731 do CTN. Afasto a decadência. Doutor Wander? Senhor presidente, aqui nós estamos tratando, em tese, da falta de emissão de documento, né, que foi essa a autuação, né? Então, assim, em relação a esse tema, esse assunto, a gente vota pelo 173. Doutora Jusileide? Com o relator, senhor presidente. Doutor Rafael Souza? Pedindo vênia ao relator Henrique e os demais colegas, eu ainda fico no 150, parágrafo 4º, porque aqui nós temos aqui um empilhamento de algumas presunções, né? Presunção de que a informação da operadora de cartão de crédito gera um efeito cascata em geral, mas o contribuinte, em verdade, ele fez a sua apuração e pagou. Então, aplica-se a ideia da súmula 555. Resumindo, vou pelo 150 em divergência. Tá certo, Rafael Souza. Doutora Elineide, com relação à decadência, como vota? Com o relator, afasto. Então, com relação à decadência do processo do doutor Henrique, afastada. E com relação à conversão do processo em diligência, como vota a doutora Elineide, e quais são os quesitos, assim, o esboço dos quesitos que deve ser respondido pela perícia? Senhor presidente, com relação ao pedido de perícia, eu acato. Inclusive, eu tomei como base o próprio pedido de perícia da parte e formulei aqui um modelo que eu vou ler e eu vou acrescentar, obviamente, só a questão que foi suscitada agora, que é anexar o relatório, certo? Então, eu tinha feito nesse sentido aqui.
Quero intimar a recorrente para, querendo, indicar o assistente técnico, acho importantíssimo nesse processo, que em relação ao argumento da ocorrência de pedidos de vendas emitidos pelo estabelecimento da recorrente, mas com saída física e emissão do documento fiscal, e ainda de apuração de ICMS pelo CD, CGF 06-361-0370, conforme constante no documento 2, folhas 37 a 189, intimar a recorrente para apresentar documentação comprobatória, com a devida vinculação do comprovante de venda da mercadoria a cartão realizada no estabelecimento da recorrente. Aqui eu botei só recibo, não mencionei aquele cartãozinho do TEF, viu, doutor Landim? E a nota fiscal emitida pelo outro estabelecimento, como ainda se o documento, citado documento fiscal, emitido foi registrado na sua escrita fiscal. Anterior a esse item, eu vou acrescentar, anexar o relatório existente na intranet da Cefaz, TEF, administradora de cartão de crédito, discriminado por dia e por operação. Se comprovada a ocorrência da referida situação, a necessária vinculação com pagamento por cartão, excluída da autuação os valores concernentes às mencionadas operação. Se não entregue a documentação aludida no item 2 ou não configurada a citada vinculação, não realizar as exclusões. Se houver exclusões, apresentar uma nova planilha de omissão de saída dos valores remanescentes. Seria basicamente os itens da perícia, senhor presidente e senhores conselheiros. Vocês estão me ouvindo? Ouvimos bem, doutora Elineide. Doutor Henrique, com essa perícia, o senhor teria alguma observação? Presidente, nada a acrescentar. Está perfeito aí o despacho da doutora Elineide. Pode se aplicar ao nosso processo também. Doutora Elineide. Pronto, então, votando já pedido de perícia. Doutora Eliane responde como vota? Com os relatores, senhor presidente, pelo pedido de perícia. Doutor Wander? Com os relatores, senhor presidente. Doutora Jusileide? Com os relatores, senhor presidente. Doutor Rafael Souza. Com os relatores, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, conversa os processos em perícia conforme quesitos apresentados pelos relatores, em consonância com a manifestação oral do representador do PGE. Esta decisão para ambos os processos. Senhores, vamos dar um intervalo de 10 minutos, às 10h05, retomando a sessão, tá bem? Obrigada, senhor presidente.